palavras, você vai ser fortalecido por Deus. Você vai ser fortalecida por Deus. Talvez essa palavra seja o que está te faltando, para andar, sabe? Andar debaixo da graça, andar debaixo da unção, debaixo do poder de Deus. Uma coisa que me chama a atenção, e eu quero falar aqui com você, duas coisas que Deus estava falando comigo, duas coisas que Deus estava me chamando a atenção sobre a vida de Abraão. A primeira coisa que levou Abraão a ser alguém que venceu as batalhas pela fé, alguém que mesmo que teve erros graves, né? Mas depois ele, mesmo assim, é o nosso pai na fé, né? É o pai da fé. O que levou Abraão a ter sucesso, tem duas coisas aqui que Deus estava me apontando aqui para eu falar com você. Seja bem-vindo você que está chegando, Claudete, Lilian, Thaís Garcia, glória a Deus. Olha lá. E eu quero falar isso com você. E Deus estava falando comigo antes, eu quero falar com alguém que está aqui. Você que está chegando, já deixa o seu like aí para o YouTube e mostrar essa mensagem para mais pessoas. Deus estava falando comigo de desistência. Tem pessoas aqui que estão pensando muito em desistência. Você está vendo? Eu já vou dar uma palavra aqui, mas eu preciso dizer isso antes. Deus estava falando comigo que você está pensando muito em desistência. Ó, você estava pensando em desistir, em entregar, sabe, jogar a toalha, igual diz, né? Então, Deus está falando aí que você não vai desistir, porque quem depende de Deus não é a sua força ou a sua sabedoria que te leva a ficar de pé, mas é o poder de Deus, é a graça de Deus que te mantém de pé. Mesmo que Deus às vezes vai trocar a sua rota, sabe? Mesmo que Deus vai trocar aí alguma coisa na sua vida, você precisa ficar sempre firme com Jesus, porque a nossa vitória está em permanecer em Jesus ao longo do tempo. Agora escute bem, uma primeira coisa que Deus estava enfatizando para mim sobre a vida de Abraão. A primeira coisa que fez a diferença na vida de Abraão é que ele era um intercessor. Você está vendo? Então Abraão, ele passou por muitas situações onde ele intercedeu pela vida dele. Pela própria vida dele, ele também intercedeu. Primeiro, você deve se interceder pelas suas causas, pela sua vida. Você está vendo? E Abraão passou por muitas situações. Teve situação também que Deus interviu por ele. Teve situações que Deus interviu por ele. Naquela situação, por exemplo, da esposa dele, Deus não deixou aquele rei do povo inimigo tocar em Sara, porque Deus ele fez isso por amor a Abraão. Agora escute bem, Abraão, mais do que interceder por ele, você está vendo? Ele intercedeu também por Sodoma e Gomorra. Você está vendo? Então, quando Deus sai da casa de Abraão, Deus ali tinha feito promessa, Deus tinha reafirmado a promessa a Abraão, e depois disso, Deus fala, eu já sei o que eu vou fazer na vida de Abraão, eu não posso deixar ele sem saber do que eu estou indo fazer. Deus estava indo destruir Sodoma e Gomorra. E escute bem, Abraão começou a interceder por outras pessoas. Agora deixa eu falar a parte prática. Alguns anos atrás, algumas coisas que aconteciam em algumas igrejas, que nem é do ministério, né, que eu faço parte, mas algumas coisas que aconteceram em algumas igrejas da minha cidade, Deus começou a me revelar antes o que ia acontecer. E essas coisas realmente aconteceram. Eu acabei tendo conexão com alguns dessas igrejas, mas acabei não falando. Mas o que Deus tinha me revelado aqui na região, né, que eu faço parte aqui, até uma região um pouco mais para frente, tudo começou a acontecer. E a hora que as coisas aconteceram, eu falei, Deus, o Senhor me chamou para interceder, eu não intercedi. Né? Fiquei com um sentimento ruim sobre isso. Agora, uma coisa que você precisa entender, que você interceder por você é bom. Obviamente, interceder por você é bom. Mas quando Deus está te chamando para interceder por alguém, é porque Deus ele está te levando para um crescimento espiritual. Ele está te levando para um algo a mais. E você precisa entender que o que Deus tem na terra não é só com você. O que Deus tem na terra não é só comigo. O que Deus tem na terra é com muita gente. Você está vendo? E Deus está chamando pessoas aqui para interceder sim por situações que você está passando. Mas Deus também está chamando pessoas aqui para descobrir os seus dons, para
para consagrar a sua vida para ser bênção na vida de outros. Sabe o que Deus estava falando aqui para mim? Tem gente aqui que para receber o algo a mais que eu tenho, precisa aprender a interceder, a orar por causa de outros, orar por outros, orar por causas de outros. Você está vendo? Em primeiro lugar, você deve orar pela sua própria vida. Você deve orar pela sua família. Mas você também deve orar para os outros. Por quê? Porque esse é o Evangelho. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos alcançou. E tem épocas na nossa vida que a gente passa tanta prova, tanta luta, que você quer resolver o quê? O seu problema. Mas tem uma coisa que você pode fazer em todo o tempo. Você pode interceder por um lugar, você pode interceder na vida de outras pessoas. Você está vendo? A sorte, tem isso na Bíblia? Tem, vai ficar claro aqui. Lá em Jó, no capítulo 42, nós vamos ver que Jó, a sorte de Jó foi mudada. Escreve aí alguém assim, ó. Escreve aí, o jogo vai virar. A sorte de Jó foi mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. Olha o que está escrito. A Bíblia que fala, ó. O Senhor mudou a sorte de Jó, mudou a vida de Jó, enquanto ele orava, enquanto ele intercedia pelos seus amigos. Então, eu quero te encorajar aqui. Assim como Abraão, ele começa a interceder por Sodoma e Gomorra. Você está vendo? Ele começa a interceder por Sodoma e Gomorra. Porque Deus já tinha uma promessa extraordinária. Deus ia fazer algo extraordinário na vida dele. E Deus chama Abraão para interceder. Eu ouço o Senhor dizendo aqui, Deus está chamando pessoas para interceder por lugares. Talvez tem coisas estranhas acontecendo no lugar que você está. Talvez você sabe de uma situação, ou você sabe de alguém que está doente. Você precisa interceder por alguém, ou você precisa interceder por um lugar que Deus está dando aí para você. Talvez você precise até jejuar por outra pessoa. Você está vendo? Olha o que diz aqui, Jó capítulo 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Você está vendo? Eu falei, Deus, mas essa palavra, o que está acontecendo? Aí Deus falou comigo aqui, tem pessoas aqui que só estão olhando para o seu próprio problema. Tem pessoas aqui que estão na situação tão complicada que estão olhando só para o seu próprio problema. Mas Deus está falando, você precisa entender que existem outras pessoas passando situações também. Isso vai exercitar o seu amor, vai exercitar a essência de Deus em você. Você está vendo? E você precisa interceder por alguém. Eu via também o Senhor dizendo um lugar. Você sabia que Deus quer que você ore pela sua igreja local? Que você ore para algo que Deus está te apontando em algum lugar, ou seu local de trabalho. Você está vendo? Então, Deus, ele está querendo de alguém aqui. Jó teve a sorte restaurada quando orou pelos seus amigos. Se você ler o livro de Jó, você vai assustar o que os amigos de Jó fizeram. É aquilo que a gente chama no bom português, os amigos da onça. Não é? Depois Deus resolveu a história, mas Deus está dizendo aí para alguém, existe poder em interceder. Você está ouvindo? Eu vou falar. Deus está falando aqui comigo. Por que eu falei, Deus, por que eu tenho que dar essa palavra aqui? Eu checando a palavra para mim. Né? Deus está falando, tem dons na sua vida. E eu estou te apontando também, alguns aqui, Deus está apontando para você orar por alguém. Ou você orar por um lugar, sabe? Mas você tem já os seus problemas e você está falando. E obviamente você tem que orar assim pelos seus problemas. Mas não vai fazer mal nenhum. Dá para você se organizar. Você tira tempo buscando por você, pela sua casa e sua família. E também ora pelo lugar. Você sabia que Deus ouve oração? E que através da oração Deus muda o coração de alguém? Deus muda o coração do rei? Você vê isso ao longo da história bíblica. Você vai ver que lá no livro de Esther, Deus, ele mudou o coração do rei. Olha o que Deus está me dando aqui. Deus vai fazer alguém se lembrar. Deus vai fazer alguém se lembrar de algo bom que você fez, ou algo bom que aconteceu aí, e alguém vai se lembrar e vai agir com graça em seu favor. Agora, quando você intercede, você não está intercedendo com esse coração só de receber algo. Você está andando em obediência a Deus. Você está vendo? Mas o próprio ato de interceder por alguém,
isso já está gerando o coração de Jesus em você. Isso é muito poderoso. E Deus estava falando comigo desde quarta-feira à tarde. Eu fui pregar à noite, então estava me preparando durante a tarde. E Deus começou a falar comigo sobre o poder da intercessão. Que às vezes nós estamos tão... Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir de uma maneira nova que Deus está me dando. Às vezes nós estamos tão envolvidos nos problemas da gente, nos nossos problemas, e Deus está nos apontando, assim como eu falei aqui, Deus falou comigo que ia acontecer com duas igrejas, grandes, igrejas relevantes na minha região, mas que não era da minha igreja, do ministério que eu faço parte. Eu falei, Deus, por quê? Passou um tempo, exatamente o que Deus me mostrou aconteceu. Até detalhes do que aconteceu, Deus me mostrou. Então o que aconteceu? Deus estava me chamando para interceder. Eu vou falar que eu me senti um pouco mal, porque eu falei, acho que eu deveria ter intercedido mais. Não é verdade? Mas Deus está falando aí, tem poder na intercessão. É uma chave que talvez alguém não quer, mas é uma chave simples. Porque tem pessoas aqui que não estão conseguindo nem orar. Por quê? Porque Deus está querendo ajustar a maneira que você ora. Eu vou falar, tem dois tipos de pessoas aqui. E eu vou te falar um segredo de Abraão que vai te levar, sabe, a viver de uma maneira, sabe, desapegada, uma maneira poderosa que Deus tem para você. Existem dois tipos de pessoas aqui. Existem pessoas aqui que Deus está te chamando para interceder por alguém ou por algum lugar e você ainda não se enganjou nesse período de oração. Faz 3 dias, faz 5 dias e depois mantém períodos de oração por alguém ou por um lugar que Deus está colocando no seu coração. Você está vendo? E outro tipo de pessoas são pessoas que já têm dons reservados para você. Se você tem um dom espiritual e você já sabe, ou você sente que Deus tem um dom na sua vida, dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, que são dons ligados à fala. Se tem algum dom espiritual na sua vida, esse é o tempo de consagração para você ser bênção na vida dos outros. Você está vendo? Alguns aqui Deus está chamando para interceder por algo ou por alguém e manter intercedendo por você. Outros aqui, Deus está chamando para fluir nos dons do Espírito. Fluir nos dons que Deus tem colocado na sua vida. E como? Isso vai começar com consagração, com um período mais prolongado de jejum, de oração, sabe? Que vai ser especial. Quarta-feira eu fiquei impressionado, porque a hora que a gente estava pregando, no culto da gratidão, e eu deixei, boa parte da mensagem está aqui no canal, o finalzinho cortou, mas boa parte dá para você pegar aqui. Você pode pegar aqui no canal, está escrito... Você semeou, Deus transforma tristeza em alegria. Essa é a mensagem que está aqui. Agora, a hora que vem um rapaz, eu falei assim, no final, eu deixei sempre claro o que eu vou falar com vocês agora, que é algo poderoso para quem quer viver propósito de Deus na terra. Eu vou falar isso aqui agora. Esse rapaz, tinha um rapaz na mensagem, e eu falei assim, Deus tem algo a mais. Quem é o primeiro que vai entregar a vida para Jesus ou que vai reconciliar? Ele foi o primeiro que veio. Outros reconciliaram. E eu estava pregando uma mensagem evangelística. Eu estava pregando uma mensagem de milagres. Só que, no meio da mensagem, Deus estava sempre me dando que Abraão, ele não se apegou às coisas da terra. Apesar de ser muito rico, apesar de peregrinar na terra da promessa, apesar de saber tudo aquilo que Deus tinha com ele, ele entendeu que existia algo maior. Que, na verdade, nações para Deus são pessoas. A maior riqueza da terra, a riqueza maior do que coisas, são pessoas para Deus. Você está vendo? Então, Deus vai abençoar muitas pessoas que estão aqui. Alguns vão começar a interceder já pela sua vida. E essa outra instrução que nós demos de interceder por algo ou alguém, por um lugar ou por alguém. Mas Deus não quer que você se apegue. Você está vendo? Eu vou ler aqui com você agora, livro de Hebreus, no capítulo 11, e nós vamos orar. Deus vai te abençoar muito. Deus vai te abençoar muito, mas Ele não quer que você se apegue. Por pessoas não entenderem isso aqui que eu vou falar, eles criam bloqueios, eles se fecham para a prosperidade de Deus, a prosperidade de verdade, eles se fecham para receber as bênçãos de Deus. Por quê? Porque eles não buscam de Deus o discernimento dos tempos. O discernimento dos tempos. Você está vendo? Nós não vamos nos apegar a nada, mas nós vamos viver o propósito de Deus, e no propósito tem a provisão. Escreve aí, no propósito
tem a provisão. Então a primeira coisa que nós falamos, o poder de interceder. Você está vendo? O poder de interceder. Enquanto você intercede por algo ou alguém, Deus age por você. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó, um exemplo também. Agora olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 10. Pela fé, Abraão, né? Falando de Abraão, ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em tendas, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu vou pegar uma outra versão, mas eu já vou te falar o que ele está falando aqui. Ele está falando aqui, Abraão chega na terra da promessa. Abraão chega na terra da promessa em algo terreno, mas ele não se apega à promessa. E ele decidiu morar em tendas, morar em cabanas. Porque ele sabia que existia uma cidade celestial. Ele sabia que existia um plano eterno de Deus. Ele sabia que na era futura existia a eternidade. Você está vendo? A Bíblia fala que Abraão teve a experiência de ver Jesus no Velho Testamento. Lá no livro de Hebreus vai dizer isso. Abraão viu e se alegrou. Agora, olha o que diz em outra versão. Pela fé, Abraão, né, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Deus traz alguém aqui para dizer, eu vou te colocar na terra da promessa, eu vou te abençoar, eu vou te enriquecer de dons espirituais, vou te enriquecer de provisão, vou te enriquecer de saúde, eu vou te enriquecer em tudo, porque para mim não tem limitação, eu vou te abençoar, mas desfrute de tudo, mas não se apegue a nada. Você está vendo? Agora, como assim? Você vai cuidar bem do que Deus pôs na sua mão, você vai cuidar bem do que Deus te deu. Você está vendo? Olha o projeto de Deus na sua vida, hein, Lilian? Deus tem algo especial. Deus tem algo específico aí. Talvez seja um dom espiritual. Talvez seja uma unção bem específica. E também uma bênção aí para sua casa, para sua família. Escuta bem. Deus vai abençoar pessoas que estão aqui. Deus vai abençoar com uma prosperidade tremenda. Eu vi o Senhor dizendo aqui, eu vi o Senhor dizendo, eu tive uma visão, na verdade, é como se fosse um baú. Na verdade é um baú, esse baú cheio assim. Esse baú cheio de tesouros assim. Falei, Deus, o que é isso? Aí Deus falou comigo assim, eu tenho muito tesouro. E muitos dos que estão aqui nessa oração, se Deus está me mostrando isso aqui agora, eu creio que muitos desses tesouros vão ser liberados sobre a sua vida. São bênçãos espirituais, é cura emocional, é libertação, você está vendo? É prosperidade. Vai pegando o que é seu aí, vai pegando o que você precisa aí, porque eu recebo uma ordem, recebo uma palavra do céu para dizer, vai ter cura nessa live aqui. Vai ter cura nessa live. Alguém aqui, sem fé, 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém aqui não vai virar o ano do mesmo jeito, não vai. Alguém aqui não vai virar o ano na mesma situação. Deus está mudando a situação de alguém que está aqui. E Deus está dando a última instrução que te faltava. Primeiro, existe poder na intercessão. Primeiro, existe um poder na intercessão. Lidiane, Gabriel, olha que especial. Segundo, Deus vai te liberar muita bênção. Deus vai fazer muita coisa na sua vida, mas Ele não quer que você se apegue a nada. Você está vendo? Uma outra versão de Hebreus 11 e 9, nós vamos orar. Eu estou sentindo um espírito de fé, uma instrução. Sabe quando Deus vem para dar instrução? Quando Deus vem para dar instrução, Ele não vem para brincar. É porque Ele está prestes a fazer algo na vida de alguém que está aqui e Ele está falando, existe poder em interceder. Se Deus está apontando você para interceder por alguém, interceda. Mas não é a melhor pessoa do mundo, fez isso, fez aquilo comigo. Não, é para interceder. Deus tem a misericórdia. Deus age, não deixa cair. Pai, salva essa pessoa, abençoa. Sabe?
Você precisa orar por alguém. Isso é um exercício da essência de Jesus em você. Você está vendo? E se Deus está te chamando também para interceder por um lugar, que é o que Deus estava falando comigo, interceda pelo lugar. Interceda pela sua igreja local. Interceda pela empresa que você trabalha. Você está vendo? Deus te pôs nesse lugar, não é por acaso não. E quando alguém... eu estou sentindo uma graça nessa oração. Eu estava preocupado, falei, Deus, mas por que o Senhor está me dando essa palavra? Eu tinha outra que eu achava que era melhor. Aí Deus falou, você vai querer ficar com a sua ou com a minha? Eu falei, vou ficar com a sua, Senhor. Aí ele falou, então fala, porque eu quero falar com alguém. Aí Deus está falando, tem poder na intercessão, que nós já falamos, você que chegou agora, pega depois. E segundo, não se apegue. Deus vai fazer coisa grande, coisa extraordinária. Alguém, o queixo vai cair assim, ó. Vai ficar 3 dias só para assimilar o que Deus vai fazer. Olha lá, Deus está falando, glória ao nome de Jesus. Gente, Deus tem feito cada coisa aqui. Tem gente que entra aqui e fica curada. Tem gente que entra aqui, o casamento é restaurado. Tem gente que entra aqui, Deus começa a visitar e prosperar financeiramente. Tem gente que entra aqui e é ativada nos dons do Espírito. Tem gente aqui que já não profetizava há muito tempo, começa a profetizar, né? É despertar do espírito de fé. É coisa tremenda, é coisa só para Deus. É só Deus que faz isso. Olha lá. Olha o que diz, e mesmo quando chegou Abraão, ó como ele não se apegou. Ele sabia que existia algo a mais. Escreve aí, existe algo maior. Você está vivendo o propósito de Deus. Você vai viver coisa grande na terra, mas não se apegue a nada. Olha lá. E mesmo quando chegou, você vai cuidar bem da bênção. Vai cuidar bem da promessa, mas não vai se apegar a nada. Vai saber que existe algo a mais, um plano de eternidade. Olha lá, 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé, Abraão, pois era como estrangeiro, era como peregrino, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. E deixa eu falar aqui para você, em Jesus nós somos também herdeiros da mesma promessa. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão em Cristo Jesus. Eu já recebo uma palavra do céu para dizer para alguém. Eu vou falar. Deus vai fazer uma coisa tão tremenda, uma coisa tão gloriosa, uma coisa tão sobrenatural na sua vida. Mas por que ele ainda não fez? Não é para todos, é para alguém que está aqui. Primeiro, a instrução que te faltava era, você precisa aprender a interceder por pessoas que Deus está te apontando. Você precisa aprender a interceder. Você precisa, não aprender, mas você precisa interceder por alguém. Segundo, você vai receber as bênçãos, você vai viver o extraordinário, mas você não vai se apegar a nada. Você está vendo? Você não vai. Você vai cuidar bem da bênção, você vai glorificar pela vitória, você vai se alegrar. Mas você vai entender que existe eternidade. Você vai saber que existe uma outra cidade. Abraão esperava confiadamente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Você está vendo? Deus traz alguém aqui para dizer, está chegando, vai dar tempo, vai ter festa, e eu quero que você entenda que existe um algo maior. Quando Deus cura alguém, quando Deus liberta, ou quando uma provisão financeira aparece, quando Deus abençoa, sabe? Não é sobre a bênção em si a questão é o cuidado de Deus e o propósito de Deus na sua vida. Deus traz alguém aqui para dizer, eu vou trabalhar com provisão para o seu chamado acontecer. Olha aí, tem alguém aqui que está preocupado para pagar um aluguel. Eu vou falar. Eu vi Deus falando assim para mim, ó. Tem alguém aqui que está preocupado para pagar um aluguel. E Deus, Ele vai... Eu via como se fosse assim, uma dívida sendo apagada, uma dívida sendo perdoada, sabe? E eu falei, Deus, o que é isso? Aí Deus falou assim, fala que uma dívida está sendo perdoada. E Deus estava me dizendo assim, que Ele vai agir de uma forma sobrenatural para prosperidade na vida de pessoas que estão aqui. Tem pessoas aqui que perderam as forças, tem pessoas aqui que perderam a sabedoria, você está vendo? Por causa de laços que o inimigo lançou na sua vida, para te enfraquecer.
laços que o inimigo lançou na sua vida para tirar a sua comunhão com Deus. Você está vendo? Deus está perdoando toda a dívida no espírito e Deus em específico também, aqui no mundo físico, vai operar de uma maneira sobrenatural. Às vezes Deus me fala, essa vez eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai prover aí para um pagamento de um aluguel de alguém que está aqui. Você está vendo? Tem palavras aqui, ó. Eu não brinco de dar palavra. Quem já está acompanhando aqui fala. Cada palavra, nenhuma aqui tem caído por terra. Por quê? Porque é Deus, que Deus tem nos instruído, Deus tem nos ajudado. Essa, né? A missão é de Deus. Olha lá. Deus está falando, fique em paz. E tem alguém aqui que Deus está falando, ó. Você não vai virar o ano mais do jeito que está. Não. Você não vai virar o ano. Gente, esses dias Deus me deu umas coisas bem delicadas sobre tentação. Eu falei 5 vezes sobre isso essa semana. E eu vou falar. Você sabe que quando alguém tem um problema na alma, ou está com algum problema emocional, cada pessoa manifesta de um jeito. Algumas pessoas, elas querem entrar o quê? Em relacionamento. Você está vendo? Eu não sei quem está aqui, só sei quando alguém escreve, mas Deus está falando aí. Tem alguém que está com problema emocional e está entrando no relacionamento com uma fuga para preencher um vazio interior, para preencher um vazio que está dentro de você, que só Deus pode preencher, mas também precisa ser resolvido com você. A Bíblia fala sobre que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então você está precisando se resolver primeiro com Deus e segundo com você. Você está vendo? Quando você se resolve com Deus, naturalmente você se resolve com você. Então, entrar em um relacionamento, isso não é saudável para você nesse momento. Tem alguém aqui que você veio aqui para buscar uma resposta. Debaixo do temor do Senhor, eu estou falando aqui. Você está com um problema de um vazio aí, então não tome decisão precipitada nessa área de relacionamento. Porque tem pessoas que querem preencher um vazio de alma, querem preencher um vazio de alma de uma maneira física. Ou num abraço, ou em relacionamento. Você está entendendo? Então, alguém está entendendo aí? Então Deus está falando, isso é treva, isso aí é armadilha, isso é laço para enfraquecer o seu relacionamento com Deus, para te tirar do propósito de Deus. Você está vendo? Então Deus está te livrando e Deus vai dar aí a hora certa, Deus vai dar a direção certa, Deus vai corrigir as coisas. Tem coisa que eu falo aqui que eu nem sei com quem que eu estou falando. Tem vezes que Deus me revela o nome. Tem vezes que Deus me revela a situação, mas eu não sei quem é a pessoa. Aí, mas tem gente que entra aqui e fala, a hora que eu entrei, estava buscando uma confirmação, uma resposta e Deus falou. Você está vendo? Então Deus está falando aí com você. Você está vendo? E o poder de Deus, ó, 12:9, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora que você está mais fraco aí, esses dias eu estava... Deixa eu ser transparente aqui com quem ficou até o final. Esse dia eu falei assim, Deus, ao momento que eu estava mais forte, o Senhor não me pediu para ir lá para a internet. A hora que eu cheguei em umas batalhas lá, o Senhor me pede. O que está acontecendo? Aí Deus falou comigo. É porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder é mais forte quando você está fraco. Você está vendo? Porque aí você depende dele e ele faz. Você está vendo? Quarta-feira foi de assustar. A hora que eu estava pregando a palavra, eu falei, quem vai ser o primeiro que vai entregar a vida para Jesus? Aí vai vir um rapaz já chorando. Durante a mensagem, Deus derramou uma graça. No começo da mensagem, era que Deus começou a me dar a palavra, as pessoas já começaram a chorar. Algumas já começaram a ser tocadas pelo Espírito Santo. E eu estava falando alegre, não estava fazendo emocionalismo com ninguém. Cada um Deus pode usar uma ferramenta, mas eu estava falando sempre firme ali. E a hora que eu falei, no final, quem quer entregar a vida para Jesus? Quem vai ser o primeiro que vai entregar a vida para Jesus? Um rapaz veio. E o rapaz veio e falou, quero na verdade reconciliar. A hora que ele veio para reconciliar, eu falei, toda a obra das trevas sai em nome de Jesus. De longe, 1,5 metro dele, estava 1,5 metro dele, ele caiu para trás. Aí eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou assim comigo, quando ele caiu, a treva caiu junto. Toda a obra das trevas, todo o mal caiu junto. Aí ele levantou. Quando ele levantou, Deus falou assim, deu uma nova oportunidade para ele, um livramento, e Deus me deu uma palavra bem específica para ele. Você está vendo? Então eu falei, Deus, o que acontece? Eu falei, Deus, por que o Senhor está... Estava conversando com o céu e falando com você. Deus, por que o Senhor está permitindo eu falar uma coisa tão particular? Né? Aí Deus falou assim, é porque tem alguém aqui que tem ministério?
E tinha um momento que você falou, agora eu estou forte. Aí estava lá só manto, terra, glória, aleluia, né? Que bom. Aí Deus está falando, é agora que você está mais fraco, mais fraca, que eu vou aperfeiçoar o meu poder em você. Deus traz alguém aqui para dizer, eu permiti essa situação aí para você entender que você depende de mim. Você está vendo? Esses dias Deus falou isso aí comigo. Você está vendo? Ó, eu permiti aí você passar essa fraqueza, eu permiti você passar essa situação difícil, esse momento escuro, né? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria de alguém aqui está vindo pela manhã. Você pode dizer amém? Vai, ó, levanta a sua mão, levanta a sua voz e vai cantando. Vai adorando, porque já tem uma bênção reservada por Deus para você. Você está ouvindo? Ó, você não vai virar o ano do mesmo jeito. Abraão não foi vitorioso porque ele era muito esperto. Não. Abraão não foi vitorioso porque ele sabia tudo de psicologia humana. Não. Eu não sou nada contra estudo. A psicologia tem seu valor. Eu estudei 3 anos, depois fiz vários cursos, li alguma coisa sobre isso, tá? Mas no final resolvi ficar só com a palavra e usar com sabedoria alguma outra coisa. Tá. Mas Abraão não teve sucesso no propósito de Deus por causa de sabedoria humana, nem por causa da sua esperteza, não. Abraão teve sucesso porque ele era um intercessor. Porque ele orava pelas suas causas, mas ele também orava pela causa dos outros. Porque ele tinha uma compaixão, ele demonstrava uma compaixão na vida dele. Deus te trouxe aqui para dar essa instrução. Ó, interceda por pessoas que você sabe que precisam de intercessão. E não fica torcendo para cair, não. Ó, isso aí é obra da treva e querendo pegar você, laço do passarinheiro. Não fica torcendo para ninguém cair, não. Se você está vendo que alguém está caindo, você fala, não, agora eu vou orar para essa pessoa não cair. Senhor, fortalece aquela pessoa, livra de todo mal, Senhor. Cumpre o seu propósito na vida dele, na vida dela. Você está vendo? Não ora também a sua vontade, não. Ora pela vontade de Deus na vida da pessoa. Você está vendo? Então, tem pessoas que quando vê alguém caindo, quer lá empurrar do precipício para cair de uma vez, para a queda ser mais forte. Você fala, não, comigo não vai ser assim não. Senhor, livra essa pessoa, fortalece essa pessoa. Ó, o que está faltando aqui para alguém é intercessão. Eu recebi uma graça de Deus que eu sempre gostei de orar pelo melhor na vida das pessoas. Eu sempre gostei de orar para Deus resolver a situação da melhor forma. Você está vendo? Isso é uma graça que Deus põe na nossa vida. E tem outra coisa aqui que Deus está falando. Ó, não se apegue, você vai receber tudo, você vai desfrutar de tudo, você vai cuidar bem da promessa, você vai cuidar bem da bênção, você vai andar na vitória, ó, vai chegar lá no território novo, né? Vai chegar no tempo novo da sua vida. Alguns aqui é o tempo novo, alguns aqui é o território. Né? Alguns aqui Deus está transformando por dentro, vai chegar no tempo novo na sua vida, mas você vai cuidar bem da bênção, mas não vai se apegar a nada. Você está vendo? A sua confiança está em Deus e a nossa esperança está em uma cidade de alicerces eternos. Existe algo a mais para você. Você está vendo? Você pode dizer amém? Vamos orar? Vamos declarar o Salmo 91 como o Senhor tem nos dado ordem e nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra,
cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me livrará e ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, enquanto eu estava declarando aqui, eu via algo e o Senhor estava me dizendo que é para repreender duas coisas aqui. Todo espírito de pobreza, de miséria e de escassez. Eu dou uma ordem agora, todo espírito de pobreza, todo espírito de miséria e de escassez, eu dou uma ordem que saia agora em nome de Jesus. Como esses espíritos agem? Colocando pensamentos errados na mente das pessoas, colocando pensamentos de miséria, pensamentos de escassez, de pobreza e também agindo ao redor, agindo com armadilhas, com laços, para tentar impedir a sua prosperidade. Você está vendo? Mas ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Você está vendo? E tem alguém aqui que estava desprotegido, mas a proteção de Deus está vindo agora sobre a sua vida. E todo espírito de miséria, todo espírito de pobreza, todo espírito de escassez, eu dou uma ordem que saia agora em nome de Jesus. Tem gente que não acredita nos espíritos, né? Pois é, mas o mundo não muda nada, ele continua sendo real. E Deus está te livrando disso daí, e Deus está falando, vê na minha palavra agora a forma de pensar da palavra. Jeremias 29:11 é uma palavra para alguém aí, leitura em casa. E outra coisa aqui, que Deus estava me dando. A segunda coisa aí. Primeira coisa que o inimigo está querendo pôr pobreza e miséria na vida de alguém que está aqui e já foi livre em nome de Jesus. Quando Deus revela é para livrar. Você já está livre em nome de Jesus. Agora use a sabedoria que Deus te deu para tomar a decisão certa, para ficar com a mente firme em Jesus. Leia Jeremias 29:11 e medita nessa palavra. Olha lá, uma outra coisa que Deus estava me dando aqui. Uma outra coisa. Existia na vida de alguém aqui uma armadilha. O sangue de Jesus tem poder. Eu gosto sempre de dar palavra boa, né, rapaz? Mas no final vai dar bom. Mas quando é correção, eu sempre dou também. Sempre falo da importância da obediência, né? Quem ganha alma sabe o é. Olha lá. Eu vi o Senhor dizendo aqui que existe um laço do inimigo para gerar morte de alguém. Talvez não seja exatamente você, ou seja alguém da sua família, mas Deus está livrando. Porque quando Deus mostra, é para livrar. E todas as vezes que você orar aí, eu quero te encorajar a orar o Salmo 91 e também fazer uma oração simples na sua casa. Fala, Deus, livra a minha vida, livra a minha família de todo espírito de morte, de toda armadilha em nome de Jesus. Você está vendo? Então você ora aí para Deus te livrar da morte, para Deus te proteger. Todos os dias fala, Deus, protege a minha vida, protege a minha casa, protege a minha família. Por que nós fizemos hoje de manhã a oração da proteção divina? Porque essa noite eu tive um sonho que Deus estava me orientando a fazer isso aqui no canal. Você está vendo? Então todo espírito, e agora Deus me fez lembrar, todo espírito de morte está batendo em retirada agora em nome de Jesus. E você sabia que o espírito de morte, ele pode gerar doença, né? Você está sendo livre disso aí, você está sendo livre da doença, porque o espírito de morte quer gerar doença, ou quer gerar também até a síndrome do pânico. Até ansiedade tem uma certa ligação. Você está vendo? O espírito de morte trabalha em conjunto com o espírito do medo. Uma vez Deus me falou isso, não tinha visto em nenhum lugar, né? Deus falou comigo, o espírito do medo trabalha em conjunto com o espírito de morte. Você está vendo? Mas Deus te trouxe aqui para livramento. Todo espírito de morte, todo espírito de medo, eu dou uma ordem que saia silenciosamente agora, em nome de Jesus. Teve alguém que entrou na live aqui esses dias, a hora que eu dei a palavra aqui, a pessoa até vomitou o mal para fora. Então, tem coisa grande acontecendo aqui, né? Olha sempre os testemunhos aí Seja bem-vinda, Rosilda, pega a oração do começo. Tem coisa especial acontecendo aqui, tem gente sendo curada, tem gente que entra aqui e fala, todo mal seja curado agora, toda dor sai em nome de Jesus.
pessoas sendo curadas, coisa tremenda tem acontecido, pessoa recebendo livramento, pessoa, ó, também outra coisa, recebe uma palavra aqui e a hora que vê milagres financeiros, pessoas aí adquirindo bênçãos de Deus e coisa tremenda tem acontecido. Então leve a sério esse propósito de oração aqui, sabe? Que eu creio que vai ser especial. E eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, é para eu declarar vida. Eu declaro vida, vida longa te darei, ó, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu oro por proteção divina agora. Eu oro por proteção divina sobre a vida de cada um que está aqui agora. Pai, protege agora espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Eu oro agora por uma proteção completa sobre cada vida que está aqui. Pai, abraça cada um aqui com o seu amor. Abraça cada um aqui com os seus braços de amor agora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Tá? Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do WhatsApp 199-9588-3146. Olha lá, isso aí, vamos compartilhar. Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração, compartilha mesmo aí, tá? E adquire o nosso livro. É aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Esse livro, a gente tem recebido alguns testemunhos bem especiais desse livro e eu creio que vai ser especial aí na sua vida, tá? Adquire o nosso livro. Agora nós estamos com mais alguns aqui, então não vai demorar tanto para chegar não, tá bom? Às vezes demora 7 dias, uns 5 dias, até 15 dias, dependendo do lugar. Gente que mora mais longe, né? Então pode levar um tempinho a mais. Mas garante nosso livro através do WhatsApp 199-9588-3146. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Até o nosso próximo encontro. Até lá.